onde ela vai trazer uma temática extremamente atual, importante, relevante, que tem causado grandes preocupações, não só no nosso estado, mas no país como um todo. Então, a doutora Raquel vai tratar sobre H1N1 e esclarecer para a gente como está este cenário atualmente. De antemão, eu gostaria de agradecer imensamente, porque para mim é sempre uma honra, um grande prazer contar com uma profissional do nível da doutora Raquel. Para além da afetividade que eu tenho pela mesma, o meu nível de admiração é realmente profundo, porque eu sei que é uma profissional reconhecida, de valor, de respeito e que muito tem contribuído ao longo da sua carreira para a melhoria da qualidade de saúde no nosso estado de Alagoas. Então, muito obrigada, doutora Raquel, por sua participação aqui e por poder nos dar a honra de ter um pouquinho dos seus conhecimentos compartilhados aqui com a gente. Peço só que vocês todos lembrem de colocar o nome completo e o e-mail para a emissão dos certificados, e as perguntas serão realizadas após a fala da doutora Raquel. Muito, mas muito obrigada mesmo, doutora Raquel, por sua presença e, mais uma vez, a sua grande e valiosa participação aqui com a nossa unidade de telesaúde. Muito obrigada desde já. Do Hospital Universitário alguns conhecimentos básicos sobre o H1N1 de uma forma bem simplificada, mas que, apesar de ser simples, eu trouxe questões que são muito importantes para a gente discutir no dia a dia. Quero agradecer também o convite do sócio, estou aqui o convite do pessoal que imaginou todo esse trabalho que eu pudesse fazer hoje e contribuir muito para a compreensão da doença e para a prevenção entre os profissionais. Então, a minha proposta de apresentação é definir um quadro de gripe, seu histórico, o diagnóstico da doença em si, o tratamento, as medidas de prevenção e o papel da vacinação dentro das medidas de prevenção. Então, falando do que é a influenza, que nós chamamos familiarmente de H1N1, é conhecida como uma gripe sazonal. Por que sazonal? Porque ela ocorre em períodos especificamente nos períodos de janeiro, né? Ela já começa de janeiro até julho, às vezes até agosto. Então, a gente chama ela de sazonal. É uma infecção viral aguda do trato respiratório, na maioria ela provém da comunidade e se distribui no mundo todo, porque ela tem uma elevada transmissibilidade. Outros vírus também podem produzir quadros semelhantes, mas não são considerados vírus da gripe. E eu trago aqui já de primeira a separação. A gente vê isso muito ou conversando com as pessoas, ou no consultório, as pessoas chegarem e dizerem, mas eu estou gripando sempre. Na realidade, a gripe é uma coisa que marca muito a vida de uma pessoa, porque ela é bem diferente dos quadros de resfriado, pela intensidade dos sintomas, pela capacidade de fazer que ela tem, de fazer com que as pessoas não consigam sair das suas casas, virem trabalhar. Ela é muito incapacitante. Por quê? Porque a febre é muito elevada, de início súbito, com tosse, uma dor de cabeça bastante pronunciada, dores musculares importantes
E o que chama atenção é a fadiga e o mal-estar, dor de garganta, dor torácica. Então, com essa quantidade de sinais e sintomas, nós ficamos bastante com prejuízo importante da nossa atividade laborativa e social, e isso separa muito bem a gripe do resfriado comum ou de um outro quadro produzido por outros vírus. Você vê que no resfriado comum nós temos uma tosse produtiva, obstrução nasal, espirros, dor de garganta, mas não temos esses sintomas que aparecem no paciente com tanta intensidade, principalmente pela febre persistente e elevada. A fonte desses dados é a minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Infectologia. E eu queria mostrar para vocês uma situação com relação à história. Nós temos 100 anos agora e que nós conhecemos o H1N1. Queria dizer que em 1918, o primeiro ciclo de doença foi chamado de gripe espanhola e foi causada pelo subtipo H1N1. Essas amostras ficaram armazenadas, né, e foram avaliadas anos e anos depois, porque naquele momento não se tinha ideia de qual era o vírus que produzia a doença. E queria chamar a atenção de vocês que morreram em torno de 50 milhões de pessoas. Eu vou só abrir aqui um pouquinho para mostrar esses dados. Esses dados eu captei do Ministério da Saúde, mostrando a gripe espanhola, né, que durou mais ou menos um ano, de 1918 a 1919, e que teve, há controvérsias quanto aos milhões de mortes, chegam a dizer que houve mais de 50 milhões, né? E nesse histórico nós temos a gripe asiática também, que foi de 57 e 58, produzida pelo vírus H2N2, que causou 1,4 milhões de mortes. Depois nós temos a gripe de Hong Kong, de 68 a 69, que causou também um sem número de mortes. E essa gripe foi produzida pelo H3N2. Esse vírus voltou agora em 2018, né, causando quadros realmente importantes. Então, dentro dessa perspectiva, eu trouxe também para vocês um quadro bem interessante com relação a como foi descrita essa gripe aqui, como o país, o Brasil, foi afetado em 1919. Achei muito interessante trazer esse cartaz. Esse cartaz é de um jornal da época, onde a gente vê a descrição da gripe. Achei interessante porque ele fala das manifestações perigosas da gripe ou catarro epidêmico. Esse jornal retrata que ameaça a todas as pessoas, agora mais do que nunca. É perigosa e tem sinais graves, tendo como consequência a pneumonia. E pode trazer perigo, pondo em risco a vida de cada pessoa. Achei muito interessante também, porque desde aquela época, mesmo sem a gente saber qual era o agente etiológico, já se tinha uma ideia de que era uma doença altamente impactante, né? No século XXI, nós tivemos a primeira pandemia, que foi em 2009, 2010, eu acho que vocês lembram, também conhecida como gripe suína, e causada por um novo vírus da influenza, o H1N1, um subtipo do vírus, e que levou ao óbito 575 mil pessoas. Você veja que aqui nós temos em torno de 50 a 100 milhões, aqui nós já diminuímos, né? E aqui nós temos 571, uma estimativa de 575 óbitos. Vejam como é que a gente, no período do século XXI, e mesmo no século XX, nós já começamos a entender a dinâmica dessa doença, a produzir
diagnósticos mais precisos e vacinas, né, que era o que a gente precisava para a doença. E nós, 100 anos depois, conhecemos muito do vírus, né? Essa pandemia de 1918, ela é muito importante. Eu tentei mostrar como é que a gente fica atordoado, né? Bastante doente, né, com essa situação de estar com a gripe. Aqui mostrando todos os sinais e sintomas, mais uma vez, acometendo vários órgãos, né? Como é que o vírus ataca a célula, hoje nós conhecemos tudo isso, e os cuidados que a gente pode ter com esse vírus, que tem um período de incubação curto, o período de incubação de mais ou menos 3 a 5 dias. Eu já falei da influenza sazonal, e já falei da diminuição de óbitos que nós tivemos com relação aos períodos anteriores. A presença do vírus por mais de 100 anos é um momento importante para planejar o enfrentamento. Que ações podemos tomar de forma isolada ou de forma coletiva para abordar as futuras pandemias e proteger as famílias? E aqui, a Organização Mundial de Saúde, ela fala como é difícil planejar a prevenção de uma pandemia. É uma tarefa impressionante, porque a gente não consegue prever quando é que ela vai acontecer novamente, né? E quão severa ela pode ser e que tipos de vírus nós vamos ter envolvidos nessa epidemia. Difícil estar pronto para uma doença que nos deixa tão vulnerável para situações de enfrentamentos diversos, né? E sobre a qual a gente não tem ideia de qual vai ser o próximo vírus emergente, né? Aqui eu passo para vocês a questão do vilão, né? Esse é um mixovírus, influenza. E por que nós chamamos de H1N1? Porque nós temos proteínas virais, entre elas a hemaglutinina, que é o H, do H1, e a neuraminidase, que é o N, do N1. Nesse vírus, eu posso aumentar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia do efeito que essas proteínas fazem no corpo da gente. Essa aqui é uma neuraminidase. Ela é uma pontinha da estrutura viral que se acopla à célula. É a partir dela que ocorre a entrada do vírus na célula. Aqui é a parte do código genético do vírus. E olha a hemaglutinina, essa pontinha vermelha aqui, que é responsável pela maioria dos sinais e sintomas, mas que também se acopla à célula. Então, esse vilão pequenininho, que a gente só consegue enxergar no microscópio eletrônico, faz um estrago enorme na vida da gente, né? E é importante demais trazer para vocês o período de incubação da influenza. Se você tem contato com alguém com influenza, você pode ficar com o vírus incubado sem ter a doença de 1 a 4 dias. E transmitir para as pessoas antes mesmo que você tenha sintomas. De 1 a 7 dias após o início dos sintomas, você já pode estar transmitindo. Então, é importante que a gente conheça, né, os indivíduos que sem febre, os indivíduos que têm essa sintomatologia, né, para que a gente possa conviver com essa doença, seja em casa, seja no hospital. Mecanismo de incubação e mecanismo de transmissão. Eu vou me referir a eles mais tarde e falar para todos vocês que os indivíduos sem febre há mais de 24 horas, eles não têm mais risco importante de transmissão para a comunidade. Mas em crianças e em pacientes imunocomprometidos, esse risco pode ser maior. A gente estima que a criança e um paciente que tenha comprometimento da sua imunidade possa continuar transmitindo, mesmo depois que eles ficam sem febre, em torno de 10 a 14 dias. No ambiente hospitalar, isso tem uma importância enorme para que nós, médicos e toda a equipe de saúde,
possamos manter esse paciente sob isolamento e retire do isolamento assim que o paciente tenha resultado de exame ou ele não apresente mais nenhum risco para a comunidade hospitalar. Nós temos vários tipos de vírus. Eu vou fazer uma abordagem dos principais, que são os vírus de influenza A, B, C e D, mostrando que apenas o vírus do tipo A e do vírus B, eles provocam uma doença que tem impacto significativo para a saúde humana e são causadores de epidemias. A variabilidade desses vírus é tão grande que nós conhecemos 18 subtipos. Mas os que mais acarretam doenças é o H1N1 e essa cepa que está presente em toda a comunidade mundial, que é chamada de H3N2, né? Esse vírus, também do tipo B, ele tem a linhagem Vitória e a Yamagata. Quando as vacinas que eu vou falar um pouco sobre as vacinas, mas a vacina Tetra, que não está sendo aplicada na rede pública, ela tem esses vírus hoje, o Victoria e o Yamagata, porque eles estão circulando muito pouco no país e mais na comunidade no exterior, nos Estados Unidos, na América do Norte de um modo geral, na Europa e em outros países. Então, para as pessoas que vão viajar, a gente recomenda, né, fazer a vacina Tetra, que vão viajar para o exterior, mas para aquelas pessoas que vão ficar aqui no país, essa vacina que contém o H1N1 e H3N2, ela pode ser utilizada muito bem e fazer a prevenção. O influenza C, ele é muito raro, não causa surtos, não causa epidemias, e o vírus B e C acometem apenas humanos, embora várias gripes e quadros gripais tenham ocorrido vindo de aves e dos suínos, né? Com relação ao vírus D, da influenza, não se sabe quanto ele causa de impacto no humano, porque ele nunca foi isolado em humanos para que a gente pudesse se preocupar com ele. Com relação à transmissão, ocorre de um contato direto de pessoa a pessoa, quando o indivíduo infectado espirra ou tosse, essas partículas chamadas de aerossóis e gotículas que são capazes de permanecer no ar por muito tempo, por minutos ou horas, passam para a pessoa que podem estar sem vacinar, portanto, elas estão suscetíveis ao vírus, e essa suscetibilidade ela ocorre em ambientes fechados, sobretudo nas épocas de inverno e outono, quando as pessoas estão mais juntas, né? Então, essa transmissão, a gente chama a atenção para essa transmissão com relação aos ambientes mais propícios e as formas de transmissão. Ocorre transmissão direta? Claro que ocorre. Uma pessoa pode contrair influenza ao tocar com as mãos uma superfície de um objeto contaminado com o vírus, tocar os olhos, a boca, o nariz, e o vírus sobrevive em superfícies que não são porosas até 48 horas, em mesas, em superfícies rígidas, teclados de computador, maçanetas. Por isso, a higienização das mãos com frequência, eu quero ressaltar isso aqui como um fato assim importante, tanto para quem tem suspeita da doença não permanecer em casa, em sua residência, ou quando hospitalizado, ter o máximo de cuidado de não tocar com as mãos esses objetos, né? E reduzir com isso a chance de uma pessoa se contaminar. Então, todas essas, tanto para o paciente que se encontra hospitalizado, como para a pessoa que não se hospitalizou e está em casa, a higienização das mãos é um fator de extrema importância. Aqui no diagnóstico clínico, eu quero ressaltar, né, mais uma vez, a identificação dos sintomas, né? Esses sintomas são de febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta. A coriza é muito fraquinha,
A tosse, em geral, é sem catarro, pode ocorrer vômito pela tosse e pode ocorrer também diarreia. E colocar os grupos considerados de maior risco, que são crianças menores de 2 anos, adultos maiores de 60, grávidas, puérperas, pacientes portadores de doenças pulmonares, cardíacas, renais e hepáticas, doentes hematológicos, diabéticos, pacientes com transtornos neurológicos, aqueles que têm uma imunidade comprometida, como o paciente do HIV, a população indígena que não entra muito em contato com essas doenças, professores, porque estão em sala de aulas, ambientes fechados, né? Mas a gente considera que a população, de um modo geral, está sob risco. Esses são os grupos, assim, onde os riscos são mais acentuados. O diagnóstico laboratorial é feito através a coleta de um suave que vai pelo nariz, é chamado de suave nasal, é uma haste, onde a gente pega aqui nessa parte, e a haste para cultura e isolamento do vírus, ela entra pela narina, né, e também pela boca. Então, a gente pode também fazer a coleta através de um líquidozinho que cai nesse recipiente. Só que o mais comum é fazer isso aqui. Nós fazemos isso em todos os pacientes que estão com suspeita, não precisa estar internado. Esse teste rápido, que nós não temos ainda, ele identifica até 30 minutos, e nós utilizamos hoje o método mais sensível, que é a reação em cadeia de polimerase, que identifica, inclusive, o tipo viral. Esses exames, eles são feitos no LACEN, nosso LACEN aqui, são colhidos pela equipe da Secretaria de Saúde, uma vez feita a suspeita, e ele deve ser coletado preferencialmente do 3º até o 5º dia da doença, podendo, no máximo, ser coletado no 7º dia, e esse dia é a partir do início dos sintomas. Você teve febre ontem, você tem 3 dias, é o melhor período de contágio, porque a maior quantidade de vírus está nesse momento, até o 3º dia, podendo esse vírus estar se multiplicando no nariz e na boca até no máximo 7 dias. Então, é interessante porque o que a gente julgava que não existiria para nós, que é esse laboratório, diagnóstico laboratorial do H1, ele existe, ele é feito, o resultado surge assim que o pessoal do LACEN processa o material e todo o resultado é feito aqui. Isso facilita muito para nós a questão do diagnóstico rápido, né? Nós temos um tratamento que é feito com o oseltamivir, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês terem a noção, mais comumente conhecido como Tamiflu, né? Esse diagnóstico é feito esse tratamento é feito durante 10 dias, ele depende muito do peso. No adulto, a gente faz, é feito durante 5 dias, desculpe, no adulto a gente faz 10 doses, porque é de 12 em 12 horas. Na criança, a gente trabalha por quilo de peso, a criança maior de 1 ano. Na criança menor de 1 ano, a gente também trabalha por quilo de peso, né, menor de 3 meses até 11 meses. E nós temos aqui, há muita dificuldade da gente fazer esse diagnóstico. Nós tivemos um caso suspeito recentemente aqui, de uma criança, que ficou só sob juízo clínico, mas nós solicitamos à Secretaria de Saúde, ela veio fazer a coleta da secreção nasal e oral, e o resultado foi negativo, né? Mas a gente já cuidou de tratar desde no primeiro momento em que houve a suspeita. Nós temos também o Zanamivir, que nós não temos ainda. Esse medicamento tanto pode ser feito para adulto como para criança, de forma inalatória, né, durante 5 dias também, mas nós não temos ainda no país para distribuição, como é feito hoje com o oseltamivir. O hospital dispõe de oseltamivir, né?
Tanto é que quando nós precisamos dele para essa criança, foi entregue para o pessoal da pediatria na mesma noite. Nós temos também as medidas para reduzir o risco de adquirir a doença, né, ou o risco de transmissão entre nós, que é a vacinação. E então, as medidas que nós temos para o paciente que tem a doença permanecer em casa, mesmo após a febre ter desaparecido, caso seja necessário ir a uma unidade de saúde, né, para evitar a transmissão, a gente solicita que use máscara cirúrgica, higienizar as mãos com água, principalmente com água e sabão, podendo também usar o álcool gel, mas é muito efetiva a higienização com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, você cobre o nariz e a boca, né? Quando você não tem um lenço de papel ou um tecido, você cobre com essa posição em que nós estamos mostrando para vocês, né? Onde a gente contém, nessa posição, dificulta a formação do aerossol no ambiente, né? Então, a gente, depois de fazer esse gesto aqui, depois de assoar o nariz, de imediato a gente solicita que as pessoas lavem as mãos. As medidas para todas as pessoas que lidam com pacientes suspeitos é a higienização das mãos, evitar permanecer em ambientes fechados, evitar tocar as mãos, nariz e boca, evitar compartilhar objetos de uso pessoal. E isso aqui é muito importante, principalmente no ambiente hospitalar, onde a gente precisa limpar e desinfectar superfícies e objetos, mas em casa também isso pode ser feito, né? Nós temos outras medidas, né? Eu queria mostrar para vocês um quarto privativo, restrição do número de profissionais de saúde que atendem o paciente, a portas fechadas, janelas abertas, sempre que isso for possível, manter no quarto elementos básicos para a avaliação do paciente, como termômetro, estetoscópio, aparelho de pressão, só para ele, manter caixa de descarte de perfuro cortante também específico, e o paciente deve sair desse isolamento apenas após 10 dias da data do início dos sintomas ou quando o diagnóstico for descartado, como é o caso que aconteceu com essa criança nossa. E queria mostrar para vocês aqui, ó, esse é um quadro da Anvisa, eu vou especificar um pouquinho mais agora, onde todas essas ações que eu estou conversando com você, nós temos sob medida para informar todos os profissionais. Quando eu recebi o convite do pessoal do SOST, era para falar um pouco sobre as medidas de precaução, principalmente direcionadas ao nosso trabalhador. Então, eu aproveitei que essas medidas já existem, estão prontas com o pessoal da Anvisa, e estou trazendo para vocês as principais medidas de precaução. A precaução para gotículas e precauções padrão, né? Usar máscara cirúrgica, são os EPIs. Quando você, não é só para o paciente que tem H1N1, um paciente que está com sinais de doença respiratória, usar máscara cirúrgica, quando houver risco de respingo ou contato com sangue e secreções, usar uma coisa que a gente não utiliza aqui, infelizmente, que é o protetor facial ou protetor ocular. É muito importante essa proteção. Avental para prevenir a contaminação da pele e roupas do profissional. E usar luva de procedimento não cirúrgico, quando houver risco de tocar em sangue, secreções e excreções de mucosas e pele não íntegra. Aqui, eu fiz questão de trazer como é que você vai se posicionar no momento em que você vai colocar seus EPIs. Então, olha bem
como é que a gente vai trabalhar essa questão. Você reúne todo o equipamento necessário primeiro, higieniza suas mãos. O primeiro EPI que você vai colocar é o avental, depois você coloca a sua máscara, depois o protetor ocular e, por último, você coloca as luvas para fazer o atendimento ao paciente. Então, isso aqui é muito básico. Essa aula deve ficar presente aqui. Eu não sei, estou perguntando aqui a Rosaline se vocês vão ter... Ela vai ficar no YouTube, né? Essa aula vai ficar no YouTube, no canal do Telesaúde, e vocês podem, na dúvida, acessar. Mas eu achei importantíssimo trazer essas noções para que a gente não faça de qualquer maneira esses procedimentos para a colocação do EPI. E quando se tratar de aerossol, eu disse a vocês que tanto a gente pode ter o procedimento e a atenção, né, para gotículas, como a gente pode também ter, nesse caso, a proteção e a precaução para o aerossol. Quando é que a gente se preocupa com essa questão do aerossol? Naquele paciente que estiver na UTI entubado, né, e você vai fazer a aspiração, e quando você vai fazer procedimentos tipo broncoscopia. Quais são as precauções neste momento? Porque quando aparece um paciente com suspeita, como houve na oncologia, como houve na pediatria, todo mundo requer a máscara de proteção, que a gente chama respirador particulado, né, que é o PFF2, F3, mas comumente a gente conhece como N95. Todo mundo só quer essa máscara. Essa é uma máscara cara. E aí, procedimentos, o uso dos precauções padrão, elas têm que estar direcionadas corretamente. Não é chegar e pedir essa máscara, que a gente chama de respirador particulado, para qualquer situação. A gente precisa, nas situações, volto a dizer, em que for gerado aerossóis. E são situações muito específicas e pontuais, né? Então, não só utilizar a máscara, o respirador particulado, como usar também protetor facial, avental e luva de procedimento, já que nós não temos aqui filtros nas unidades e nem temos isolamento respiratório com pressão negativa. Aliás, a maioria dos hospitais não tem, né? A gente reclama muito porque a gente queria o melhor para o hospital, mas a grande maioria dos hospitais ainda não atentou, ou se atentou, não tem condição de efetivamente colocar essa pressão negativa e os filtros que filtram esses aerossóis, né, e protegem de uma melhor forma o nosso trabalhador. E aqui o momento de proteção do respirador particulado, a gente mostrando como deve ser feito a introdução no nosso nariz. Você segura o respirador com a mão, com o apoio do nariz e nas pontas dos dedos, permitindo que as fitas elásticas elas caiam livremente abaixo de sua mão. Né? Elas estão aqui, olha, dessa forma. E aqui, quando você posiciona o respirador sobre o queixo, com o apoio para o nariz voltado para cima. E, ao mesmo tempo, a gente coloca a fita sobre a cabeça, deixando-a na parte superior, posterior aqui. Às vezes, a gente não consegue ter essa noção exata de como usar, tá certo? Uma outra questão são os equipamentos tipo luvas de procedimento não cirúrgico, que a gente tem recomendações expressas sobre o uso. Troque de luva sempre que entrar em contato com o paciente. Nunca toque superfícies e materiais, tais como telefone, maçaneta, porta, quando estiver com luvas, para evitar a transferência de micro-organismos para as pessoas e para o ambiente. Mostrei para vocês que esse vírus H1N1 ele pode ficar no ambiente até 48 horas.
Não lave as luvas, não reutilize. E o uso de luvas não substitui a higienização das mãos após a retirada das luvas e após a introdução de um novo par. E a higienização das mãos, antes e após o contato direto com o paciente, seus pertences e no ambiente, bem como na entrada e na saída da área de isolamento. A gente precisa, em vários momentos, fazer a higienização. Imediatamente antes e após retirar as luvas, imediatamente após o contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, excreções ou objetos contaminados, e entre procedimentos, mesmo sendo o mesmo paciente, para prevenir a transmissão cruzada de diferentes sítios corporais. Então, hoje não nos falta água de um modo geral, não nos falta sabão, não nos falta papel toalha, e esse é o elemento, eu diria, de maior importância para evitar a transmissão entre as pessoas, não só do H1N1, mas de outras bactérias. E o protetor ocular ou facial, a gente gostaria que ele fosse mais bem utilizado, não só pelo pessoal da terapia intensiva, né, mas também pelos fisioterapeutas e funcionários e profissionais que poderão, potencialmente, durante o ato de aspiração, ter contato com respingo de sangue, secreções, fluidos corporais, principalmente naqueles pacientes que têm sintomas respiratórios. E eu vou ampliar aqui um pouquinho para mostrar que os óculos de grau não substituem os óculos de proteção facial. É muito importante, esses óculos estão disponíveis no hospital. Aqui, a gente quer só reforçando a parte de higienização, entre procedimentos de higienizar as mãos, antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos, que não requeram preparo cirúrgico, após contato com objetos inanimados e superfícies próximas ao paciente, e, de um modo geral, após usar o banheiro. É meio redundante a gente falar isso, né? Mas é sempre interessante a gente lembrar. E aqui, mostrando uma linha de tempo, né, com relação à influenza, eu queria mostrar que em 1917 e 1918, a gente não tinha muito o que fazer. E a expectativa de vida nos Estados Unidos era de 54 anos para mulheres e 48 anos para homens. Está aqui. E houve aquela mortandade nesse período, né, em que a gente viu que em 1917 e 18 morreram milhões de pessoas com a influenza. Até 1919, né, o vírus continuou a circular, o H1N1. Em 1930, voltou a circular o vírus, né? Em 1957, também o H2N2, né? E o H1N1 também circulou nessa época. Em 1960, nós tivemos o primeiro movimento para vacinação de pessoas nos Estados Unidos. Ela recomendava, como recomenda até hoje, a vacinação para pessoas, principalmente pessoas que têm alto risco de complicações pela infecção pela influenza. Estou no tempo, eu posso falar aqui. Olha, eu vi uma situação recente, como médica, eu tenho um cadastro no CDC, que é o órgão máximo de recomendação para a saúde pública no país, e toda vez que morre uma pessoa por influenza, essa pessoa é colocada junto à comunidade para dar o seu depoimento, os familiares dão o depoimento de como foi essa morte, se a pessoa era vacinada, se não foi vacinada antes de adoecer, porque a vacina, vale a pena dizer, ela não é 100%, e as pessoas não se incomodam de se expor
e mostrar o quanto, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista pessoal, aquilo ali afetou as famílias. E o que mais elas fazem é fazer isso que eu estou fazendo hoje com vocês aqui. É falar das precauções padrão que elas tiveram que ter convivendo com pacientes, seja em casa ou no hospital, porque hoje tudo que a gente está colocando para vocês como trabalhadores do hospital, a gente precisa também orientar aos familiares e acompanhantes. Eles têm o direito de saber sobre todos esses dados que a gente está passando para vocês, sobre as medidas de precaução, né? Eles são grandes agentes de compartilhamento, os pacientes e seus acompanhantes. No caso da gripe, onde ele fica com o isolamento, a gente também precisa passar todas as orientações que nós estamos passando para vocês. Em 1968, nós tivemos outra pandemia. Em 2005, o vírus foi descoberto. Aquele genoma de 2018, ele foi sequenciado em 2005. A partir daí, houve uma melhoria importantíssima na elaboração, na fabricação de vacinas, na composição das vacinas. E aí, em 2009, quando houve a emergência dessa nova epidemia, e que durou até 2010, nós já tínhamos condições perfeitas de estarmos nos prevenindo. Eu me lembro que essa emergência de 2009 foi em abril, nós estávamos num congresso em Campos de Jordão, quando houve a emergência dessa doença. Imagine a gente em salas fechadas, um congresso de infectologia, né, num local extremamente frio, como estava Campos de Jordão, em abril, e todas as medidas foram tomadas para que a gente, se houvesse alguém ali com o vírus, porque haviam muitos convidados de fora do país, né? Se houvesse alguém com o vírus, a gente poderia pegar, né? E não houve nenhum caso, porque todos nós fomos orientados durante o congresso sobre as medidas de proteção que a gente precisava ter. Inclusive, algumas palestras foram feitas no congresso, não estavam nem na agenda do congresso e foram feitas para a proteção das pessoas que estavam em salas fechadas, com ar-condicionado e no ambiente de muito frio, como era Campos de Jordão naquele momento. E aqui eu trouxe uma particularidade, né? Achei muito interessante, dos Estados Unidos e durante a Primeira Guerra, 1918, os países estavam em guerra e olhe como os militares se protegiam nesse momento já utilizando máscaras cirúrgicas. E elas também eram utilizadas, né, nas ambulâncias. Esse é o tipo de ambulância usada na época, onde a grande maioria, enfermagem, maqueiros, né, a gente vê aqui que essa pessoa está sem a máscara, mas a grande maioria está de máscara, e mostrando a importância da prevenção no trabalhador desde aquela época, 1918. Né? Então, isso faz parte, essas fotos fazem parte da comemoração dos 100 anos, né? Não é exatamente uma comemoração. Eles falam, a gente fala que essa pandemia de 1918 completa 100 anos. São os 100 anos para a gente lembrar e também para a gente se preparar para novas pandemias. Vejam como é que a abordagem que foi feita para que a gente pudesse trabalhar e se preparar internamente em hospitais, nos países, nos estados, para receber a possibilidade de uma nova pandemia nos anos que se seguem. Então, eu queria terminar, né, falando que eu quero agradecer ao SOST, né, imensamente pelo convite, à equipe do Centro de Pesquisa, e especialmente à doutora Rosaline e à equipe dela
assim, na unidade de telesaúde do HU, por ela estar hoje aqui, né, me apresentando e compartilhando conosco dessa videoconferência, né? Então, eu queria fechar dizendo que as nossas melhores armas contra a influenza tipo A ainda é a vacina e os procedimentos que a gente pode ter de prevenção com relação ao trabalhador. O uso dos EPIs numa situação dessa é tão importante quanto a gente ter armas para se vacinar. É tão ou mais importante para a gente não ter que pegar a doença. Eu não sei quantos de nós já nos vacinamos aqui no hospital. A campanha provavelmente vai até o dia 30, né? Que é na próxima semana. Mas mesmo que a campanha tenha acabado, nós temos a sala 47, que é uma sala de vacina, onde os alunos, os professores, os profissionais, funcionários que ainda não se vacinaram, podem passar lá e serem vacinados. Muitos colegas me procuraram a semana passada dizendo que adoeceram após a vacina. E eu quero dizer a vocês que a vacina é feita de vírus inativado e que não é o vírus que produz a doença. Quem produz a doença provavelmente são os componentes da vacina, mas o vírus não pode ser responsabilizado por alguns sinais e sintomas que acontecem após a vacina. Vamos nos vacinar. Obrigada pela audiência e estou aqui para responder as perguntas, caso existam. Bom, nós agradecemos imensamente, doutora Raquel, por todos os seus esclarecimentos. Abrimos aí para as perguntas e eu vou fazer uma pergunta também. No nosso estado, hoje, nós temos uma média, alguma estimativa que nos diga quantas pessoas estão infectadas com o vírus e quantas já vieram a óbito a partir do H1N1, porque a gente escuta muita coisa em jornal, na mídia televisiva, e as informações, quando são assim passadas, muitas vezes nos assustam um pouco mais. Então, eu queria saber se, hoje, como está o nosso estado em relação a esses números? Tínhamos poucos casos confirmados aqui no estado. E a gente ficou até surpresa, né, de ver que passou no jornal local sobre o óbito de um dos nossos médicos aqui, o doutor Fontan. A gente achou que não devia ter sido veiculado aquilo ali. Realmente, de início, ele teve um quadro que foi confirmado de H1N1, de influenza, né? Mas ele não morreu da doença. Ele morreu de complicações decorrentes do estado dele. Ele tinha uma doença, ele era uma pessoa imunocomprometida, né? Com uma doença importante de base. E ele teve, após o quadro, ele teve uma síndrome de Guillain-Barré. Depois ele fez um quadro de pneumonia. E o óbito foi por broncoaspiração. Quer dizer, a gente foi muito forte dizer naquele momento que ele morreu de H1N1, né? O óbito foi desencadeado por situações posteriores ao acometimento, até porque ele estava internado e ele não poderia ter se contaminado dentro do hospital, porque essa é uma doença que vem propriamente da comunidade. Até poderia, por algum funcionário e tudo, mas essa é uma doença que vem da comunidade. Então, nós tivemos esse óbito computado. Eu não sei dizer quantos casos estão sob acompanhamento, aguardando o resultado desse exame, que sai entre 3 a 5 dias, é um exame rápido. E nós tivemos confirmados em torno de 6 a 10 casos, confirmados pela secretaria.
Isso é um dado até abril, né? Mas que certamente isso vai aumentar ao longo do tempo. E queria dizer uma coisa, uma situação que nós discutimos entre nós como médico infectologista. A gente acha que há uma restrição, fazer restrição à vacinação é um pecado. Eu acho que todo o país tinha que ser vacinado. Todo o país. Porque é uma vacina que, para compra em grande quantidade pelo Ministério da Saúde, ela sai muito barata. E você tratar pessoas que não foram vacinadas porque não quiseram ir, não quiseram ser vacinadas, ou porque não estavam dentro daquele grupo de risco que eu mostrei logo no início, você tratar dessas pessoas custa muito caro. Fora o fato de você chegar ao óbito, que isso aí não tem preço, né? Então, a gente acha, nossas sociedades médicas acham, que essa vacina deveria ser universal. Como, recentemente, a vacina da hepatite B foi universal, agora todos podem tomar, e para o ano, talvez ainda esse ano, a vacina de febre amarela, ela entre no calendário vacinal para todas as pessoas do país, que assim desejarem. E isso também, a gripe, a gente vai ver quanto tempo o governo vai levar para tornar a vacinação universal, que é um custo barato, né? E diante de tantas dificuldades que o país enfrenta, seria mais uma ação muito importante na área de saúde se ela fosse para todos, né? Eu tenho só mais uma pergunta e tem também algumas considerações feitas pela Gleice e pelo Alan, mas eu vou dizer só mais uma dúvida que eu tenho, porque eu tive duas orientações diferentes. Eu passei um período em torno de uns 15 a 20 dias arriada de gripe, quebrada mesmo. E aí, quando passou isso, me recomendaram esperar, em média, 2 semanas para que eu pudesse tomar a vacina. E também me recomendaram, não, tome logo, tome agora. E no final das contas eu ainda não tomei. Na verdade, sair daqui eu vou lá passar no posto de vacinação e vou tomar. Quando se está no período da gripe, se pode tomar? Qual é a recomendação, o prazo que se tem para se tomar depois que se recupera da gripe? Olha, o H1N1, qual o vírus que está produzindo esse quadro de doença, não é factível, não é apropriado você se vacinar durante o período da doença. E quando você está se restabelecendo, também a gente pede para não se vacinar, porque sabe-se que que seu organismo, ele produziu anticorpos, é como se ele tivesse esgotado, né, pela produção de tantas defesas que ele fez. Então, em geral, depois de um quadro desse de doença, a gente pede para esperar pelo menos em torno de um mês, para que o organismo se recupere, volte a produzir anticorpos e essa vacina que você tome posteriormente, ela seja protetora. Porque o que acontece é que quando você se vacina e você é uma pessoa com os níveis de CD4, CD8, que é o caso dos nossos pacientes de HIV, quando eles têm menos de 350 de CD4, quer dizer que é um linfócito produtor, o CD4 é um linfócito produtor de anticorpos, e o CD8 é um linfócito que mata o vírus. Quando você tem o CD4 menor do que 350, você até pode se vacinar, mas você não vai fabricar anticorpos em boa quantidade. Eles podem existir, mas eles não vão lhe dar a proteção necessária. Então, a gente recomenda que acima de 350 a gente já vacine, porque a gente já sabe que aqueles anticorpos protetores vão ser produzidos numa quantidade importante. Assim é porque também adoeceu, né? Quando você adoece, você fica exausto. O seu corpo produz muitos anticorpos contra aquela doença. Então, a gente recomenda que em torno de um mês
45 dias você já pode se dirigir a um posto de vacinação e se vacinar. Porque acredita-se que se você não teve nenhuma complicação, você não teve nenhuma pneumonia, né? Você já está pronta de novo para fabricar novos anticorpos, dessa vez vacinais, né? Então, vamos vacinar, né, Rosaline, querida? Tem só duas coisas aí que as meninas falaram para você. Lembrar que os óculos são entregues individualmente no SOST, que fica no corredor de ida ao almoxarifado, e que as máscaras descartáveis e luvas descartáveis são pedidas diretamente ao almoxarifado e disponibilizadas no próprio setor. Eu estou falando isso porque a Grace colocou aqui pedindo para a gente lembrar. E esses óculos nem sempre são apoiados lá individualmente no SOST. A gente lembra, volta a lembrar o pessoal da fisioterapia, pessoal médico, pessoal da enfermagem das unidades de terapia intensiva, que é extremamente interessante cada um ter o seu óculos, né? E assim se proteger melhor dos aerossóis, né? E o Alan, a CIPA agradece a palestrante pela difusão das informações de grande valia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com tantas pessoas ao mesmo tempo dentro do hospital, nessa rede, né, de informação, que é a rede RUT, né? A Grace está colocando aqui que o pessoal da fisioterapia, o uso da viseira é importantíssimo. Pois é, a viseira é um protetor facial que ele aborda desde a testa até embaixo do queixo. Então, é muito importante isso aí. É muito importante isso aí, né? Pessoal, atende os pacientes. Então, voltamos agora explicando que a viseira, ela prende aqui atrás, na cabeça, e ela protege não só os olhos, como essa região em volta das têmporas, em volta do olho, e ela acaba aqui embaixo do queixo, né? E ela termina protegendo todo o rosto do fisioterapeuta. A gente também mostra, quando você usa a viseira, ela é tão importante porque você consegue perceber a quantidade de gotículas que fica na viseira. E aí você vê o quanto o seu rosto pode ser contaminado exposto e contaminado por gotículas que você não veria, se não fosse utilizando diretamente esse EPI, né? É importantíssimo, realmente, Gleice, muito importante o uso da viseira pela fisioterapia. É uma situação que a gente muitas vezes discute com o SOST, por que não usar diariamente nas áreas de maior risco ou nas áreas de risco intermediário os EPIs necessários, né? A gente precisava ter inúmeras sugestões dizendo por quê, mas a gente precisava trabalhar aqui dentro do melhor que a gente pudesse ofertar para o nosso cliente, que é o nosso paciente, mas sem esquecer que o profissional de saúde tem que se proteger ao máximo aqui dentro, né? Esse é um dos nossos focos de trabalho, tanto pelo controle de infecção, como pelo SOST. Cuidar da gente mesmo, né? Porque quando a gente se cuida, a gente cuida do outro com a mesma importância que a gente dá a esse tema para nós, né? É isso aí. Acho que não tem mais uma... Muitíssimo obrigada, doutora Raquel. Muito obrigada a todos pela participação. Estaremos encaminhando os certificados, aqueles que colocaram o e-mail, e agradecemos mais uma vez a participação de todos e a brilhante palestra
a doutora Raquel. Muito obrigada. Estamos aqui sempre à disposição de vocês. Um forte abraço. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a todos.